Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E mais um conteúdo patrocinado pela Bplay nessa sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo entre Atlético e Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. O Atlético avança mais uma casinha na Copa do Brasil, né? Já tinha passado Pouso Alegre, agora passa do Guarani e agora, obviamente, o foco é a reta final do Campeonato Paranaense. O Atlético entra no pote 1 da Copa do Brasil, né? Ainda por questões de ranking de CBF. Estamos junto com os principais times e a gente vai entender quem vem daqui para frente na competição. A gente vai falar bastante sobre essa atuação, mas eu quero fazer um caminho, assim, para exaltar um personagem que até agora está sendo um pouco exaltado, que é o Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri, depois do jogo contra o Azures, ele chamou a responsabilidade para ele. No jogo lá em Pato Branco, 0-0, uma pergunta, se eu não me engano, do Guilherme Moreira, que foi basicamente a seguinte, a pergunta. Barbieri, o que falta para esse time controlar mais os jogos? O que falta para esse time dominar mais as partidas? E ele foi muito claro e foi muito, assim, acho que ele foi muito responsável também. Quando ele chega e ele fala, cara, o que falta é treino. O que falta é eu ter tempo com esses jogadores. E assim, desde então, o Atlético teve a pausa do Carnaval. Dá pra falar que a gente viu um time mais dominante contra o Azures. E a gente vê, talvez, o melhor momento de futebol do Atlético na temporada, o primeiro tempo contra o Guarani de Bagé. Depois dá uma diminuída de ritmo. Depois, quando os jogadores que vêm do banco entram, volta a subir um pouquinho. Mas o primeiro tempo, especialmente, é muito relevante. Então, foi o que eu falei. O Barbieri tem que assumir essa posição de protagonista no sentido de ele pode fazer a diferença. A semana de treinos foi importante, não só no aspecto Barbieri, mas no aspecto Zapelli, no aspecto Velasco, no aspecto Luiz, esse trio que tá dando tão certo, no aspecto Raul e Filipinho, essa dupla que tá funcionando tão bem. No sentido de ter uma defesa mais consistente. Hoje a gente só toma gol porque, assim, não tem VAR nesse momento da Copa do Brasil. É um absurdo permitir que um gol de mão aconteça numa competição tão rica. Porque o clube que for campeão vai ganhar milhões e milhões e milhões e milhões. E no final das contas a gente tem um cenário que deveria ter VAR ao longo de toda a competição. Então o Barbieri conseguiu melhorar a equipe. O Barbieri conseguiu melhorar o time. O Barbieri chamou a responsabilidade para ele e deu conta. É o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Agora, falando sobre o jogo, ou falando sobre esse primeiro tempo, porque eu acho que tem poucas coisas pra gente falar do segundo tempo, é um recado muito importante. É um recado do a gente pode jogar bem. A gente pode fazer mais do que o simples. A gente pode ter atuações que envolvam o adversário. Eu entendo que numa Série B a gente vai pegar times melhores. Mas eu entendo também que a gente vai chegar na Série B melhor, assim como a gente já é um time melhor do que o time que começou a temporada ganhando apertado do Paraná. O futebol que o Atlético apresentou contra o Guarani de Bagé, que seja, eu não vi o Sport apresentando na Copa do Brasil contra o Operário, acho que do Mato Grosso. Eu não vi o Bragantino apresentando, eu não vi o Grêmio apresentando, eu não vi o Juventude apresentando, eu não vi vários times apresentando que vem sofrendo muito na competição. Esse primeiro momento de Copa do Brasil, engana-se que é um momento acessível para os maiores clubes. Muito pelo contrário, vem sendo um momento de muitos desafios. E o Atlético foi bem o primeiro jogo contra o Pouso Alegre. E hoje teve momentos de não só domínio, mas de encantamento. Aquela necessidade de vencer e convencer, hoje aconteceu no primeiro tempo. Aquela necessidade de vencer e convencer foi ao natural, foi fluido. E a gente sempre separa, né? Os grandes jogos dos jogos que simplesmente acontecem. E a impressão que eu tive que o Atlético fez um grande jogo simplesmente acontecer. O Atlético não fez, assim, não parecia que o Atlético estava se esforçando para fazer o melhor jogo da sua história. E mesmo assim entregou uma atuação muito boa. E mesmo assim entregou uma atuação protagonista, entregou uma atuação de um time que gosta de jogar com a bola, que se sente confortável com a bola, que pressiona muito bem. Eu vou até trazer uma análise dessa capacidade de pressão da equipe, que é realmente um ponto que chama muito a atenção. Então o Atlético, ele sai maior do que ele entrou nesse confronto contra o Guarani. Ele sai mostrando um leque maior de opções, de ferramentas, do que ele entrou nesse confronto contra o Guarani. Beleza? Agora falando um pouquinho de pontos do time, né? Defensivamente,
Acho que novamente a gente sofreu muito pouco, uma partida muito estável. O fato de ter sofrido gol, interrompido aquela sequência da gente conseguindo clean sheet atrás de clean sheet, pra mim basicamente não mudou. O Atlético tem uma chance ali que cede no comecinho, quase saiu o gol dos caras, mas depois uma partida extremamente estável. Mais um bom jogo dos volantes. Talvez tenha sido o melhor jogo do Raul na temporada, participativo, tocando na bola, fazendo com qualidade essa transição, roubando a bola no campo de ataque, sendo mais um jogador nesse corpo coletivo que o Atlético tinha. Porque às vezes parecia que alguns jogadores estavam fora desse cenário, né? Era um jogo muito de Velasco, Zapelli, Luiz Fernando e tal. Mas eu acho que o Raul e o Filipinho conseguiram se incluir muito bem nesse jogo coletivo potente que o Atlético mostrou em vários momentos. O Filipinho muito bem. O Filipinho dá pra dizer que potencializou muito essa capacidade de pressão. Dá pra dizer que o Filipinho foi dominante nessa capacidade de se impor contra os adversários. Foi dominante nessa capacidade de ganhar duelos, mas também de construir. A evolução do Filipinho é nítida. Provavelmente a gente vai trazer uma análise sobre o Filipinho hoje, porque pra mim foi muito acima da média. E era uma demanda que eu já tinha com o Filipinho desde a temporada passada, no sentido de não adianta só desarmar, você tem que jogar também. Acho que o Filipinho jogou. Um jogo que eu acho que o Babi conseguiu fazer bem o trabalho sujo, tá? O Babi conseguiu disputar algumas bolas, apesar de ter perdido gols bizarros. No final das contas, o Babi é muito abaixo da média. Não é um atacante que a gente deveria ter nesse momento da temporada. Não é, assim, lamento falar isso, mas é verdade. Dos jogadores que entraram, acho que o Leozinho entrou bem, acho que o Isaac entrou bem. Quem eu não gostei tanto foi o João e o Mastriani. Acho que entraram meio perdidões, assim, no jogo, sem conseguir produzir, sem conseguir entregar muita coisa. Sem conseguir ter aquele impacto, né? O Atlético conta muito com os reservas para gerarem um impacto, para gerarem uma situação de mudança de ritmo. Não conseguiram, Leozinho e Isaac mais participativos, mas também não fizeram um grande jogo, mas mais participativos. Agora vamos falar sobre a cereja do bolo desse time. A cereja do bolo desse time é muito clara. Bruno Zapelli, de camisa 10. Luiz Fernando, como esse falso camisa 9, jogando pelo lado. Porque é impressionante a capacidade de finalização do Luiz Fernando, a capacidade de gol do Luiz Fernando mesmo jogando como ponta. E Kevin Velasco. E eu acho que nesse trio todo mundo entende muito bem o seu papel. Nesse trio, por exemplo, eu vejo o Zapelli e Velasco se associando, buscando jogar junto. E talvez tenha sido o que mais me empolgou da atuação do trio. Os momentos que Velasco e Zapelli se aproximaram para construir. E eles se aproximando, é talento junto, é criatividade junto, são jogadores desequilibrantes juntos. E você ainda tem a companhia do Luiz Fernando como esse personagem que tem muita finalização e esse personagem que tem um timing muito bom, tá no lugar certo na hora certa. O Atlético conseguiu juntar 3 características diferentes que se complementam, que se somam, que se melhoram. E essas pecinhas elas estão se entendendo muito bem, estão encaixando muito bem. O Atlético faz um grande jogo contra a equipe do Guarani de Bagé muito por causa desse trio. E eu acho que esse trio conseguiu infestar esse lado coletivo de aproximação, de jogo, conversado, de diálogo com o restante do grupo. O grupo foi contagiado por um Atlético que teve esse trio protagonista de um time que teve muito volume ofensivo. O Atlético, impressionantemente, eu não lembro quando eu vi uma atuação nesse cenário de atacava. Não conseguia finalizar ou finalizava para fora. Cara, dava segundos, roubava a bola de novo para atacar de novo. Aí atacava, finalizava, incomodava. Aí dava segundos, roubava a bola de novo para atacar de novo. Roubava a bola de novo para atacar de novo. Isso foi criando um alto número de finalizações, um alto número de chances que a gente conseguiu chegar no gol adversário, obrigando o goleiro adversário a fazer grande defesa, perdendo gols. Foi um time dominante, foi um time protagonista, foi um time que empurrou o adversário para trás. E eu acho que se tem uma boa notícia nisso tudo é que só tá começando. Tanto o trabalho do Barbieri, quanto esse trio, quanto as coisas que vêm acontecendo de maneira natural no Atlético. Essa temporada ela tá andando de maneira muito... Assim, as coisas estão no lugar, o quebra-cabeça tá se encaixando. E eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos de bom futebol. Ganhar é importante, ganhar jogando bem é mais importante ainda. E se classificar na Copa do Brasil é mais importante ainda. Valeu, pessoal? Então, dominante sim. A partir do treino, não sei. Mas a partir do trio, com certeza.